Hello, nono ano! Vamos para a atividade de inglês desta semana. Abram o caderno, pulem uma linha e vamos lá começar nossa atividade. As orientações para essa aula. Vocês vão assistir a essa videoaula onde vocês têm a explicação da nossa aula da semana. Vocês vão copiar as atividades no caderno e enviar para a professora. Eu peço, por favor, quem lembrar, na hora que for colocar a data no caderno, coloca o nome na frente também, que fica mais fácil da gente identificar, tá bom? Então, vamos lá para o assunto. O assunto da nossa aula dessa semana vai ser uma continuação do Present Continuous. Nós já começamos a ver sobre o Present Continuous a aula passada, e nessa semana, então, nós vamos continuar com esse assunto. Então, aqui vocês não precisam copiar, tá bom? É um lembrete só. Então, é um lembrete sobre esse tempo verbal, o present continuous. Quando que nós usamos? Quando nós queremos expressar ações e eventos que estão ocorrendo no momento da fala. Então, é comum apresentar o present continuous para descrever ações que estão acontecendo agora. Por exemplo, agora eu estou falando com vocês e vocês estão me ouvindo, vocês estão estudando. Então, são ações que estão acontecendo agora neste momento. Então, para esse tempo verbal, chamamos de present continuous. Então, nono ano, agora sim vocês vão copiar no caderno, certo? Então, depois de colocar o título do assunto da semana, coloquem aí expressões de tempo usada no present continuous. Então, se as ações acontecem no momento da fala, muitas vezes elas podem ter essas expressões. Now, que significa agora, at the moment, no momento, at present, atualmente, already, já, e still, ainda. Eu posso dizer para vocês, eu estou falando agora. I am speaking now. Eu estou ensinando no momento. I am teaching at the moment. Então, se é para isso que a gente usa essas expressões, elas acabam enfatizando mais as ações, que dá mais ênfase ao tempo que a gente está estudando. Então, aqui também vocês devem copiar, tá bom? Mudanças que ocorrem com os verbos. Eu passei algumas para vocês na aula passada, mas aqui nós temos de maneira completa, tá bom? Então, vamos lá. Quando os verbos terminam consoante, vogal, consoante, deve-se dobrar a última consoante e acrescentar ing. Por exemplo, o verbo stop, que é parar, ele tem uma consoante, uma vogal e uma consoante. Se eu vou usar ele no tempo present continuous, o que eu tenho que fazer? Dobrar a última consoante. O verbo run, que é o verbo correr, ele tem consoante, vogal, consoante. Quando uso esse verbo no tempo contínuo, o que eu faço? Dobro a consoante. Nessa regra, temos exceções. Quais são? São esses verbos aqui. To fix, consertar. To mix, misturar. Snow, nevar. Então, não pode esquecer, né? Então, os verbos que terminam em W ou X não dobra consoante, tá bom? Aí, próxima regrinha. Verbos com duas sílabas. Se a última for tônica, for a mais forte, deve também dobrar a consoante. Então, prefer. Aqui, a última sílaba é a mais forte. Então, eu dobro a consoante R. Begin. Eu vou dobrar a consoante N. Isso são regrinhas que vocês podem usar para fazer a colocação do verbo mais o gerúndio. Os verbos que terminam em E, deve-se retirar a terminação
e acrescentar ing. Então, o verbo to make, que é o verbo fazer, quando você vai usar no present continuous, você tira o e põe ing. To dance, mesma coisa, tira o e, acrescenta ing. To live, que é o verbo viver, mesma regra. E to write, escrever, também a mesma regra. Os verbos que terminam em ie. Deve-se tirar, né, o ie e acrescentar y mais o ing. Como o verbo to lie, que é mentir, você tira esse ie, põe ing. To die, morrer, tira o ie, põe ing. Gente, essa parte das regras parece um pouco complicado, mas ela serve para vocês consultarem quando vocês vão usar o verbo, tá bom? Às vezes podem achar que é meio complicado para guardar, mas é importante que vocês tenham para uma hora que vocês precisem consultar, seja uma hora de uma avaliação, tá bom? É importante ter aí no caderno. As atividades vocês também vão pôr no caderno, tá bom? A primeira atividade é com o verbo to be, tá vendo? O verbo to be, na hora que a gente conjuga, ele tem essas três formas, am, is, are, certo? Conforme pessoa, você usa uma dessas três formas. Então, na letra A, na letra A eu tenho a pessoa she, o pronome she. O que é o pronome she? Ela. Como é conjugado o verbo to be com esse pronome? Coloco aqui. Lá na letra B, o pronome they, eles ou elas. Como é conjugado o verbo to be com esse pronome? Coloco aqui. E assim por diante, gente. Aqui é só uma atividade para fazer uma relembrança, né? Relembrar o verbo to be. Complete o texto da imagem abaixo com os verbos. Então, esses são os verbos que vocês vão usar na atividade. Que atividade é essa? Vamos ver. Olha, aqui vocês têm uma imagem. E aqui, em seguida, nós temos o texto. Então, vocês vão completar esse texto com aqueles verbos que eu mostrei para vocês. Só que todos esses verbos têm que estar no tempo presente contínuos. Então, como que você vai colocar aqui? Você vai colocar o verbo to be, conjugado de acordo com essa pessoa, e o verbo principal com a terminação ing. Depois aqui, mesma coisa, é o tempo presente contínuos. Então, você tem já o pronome we. Então, aqui primeiro, verbo to be. Como é o verbo to be com o pronome we? Depois, o verbo com a terminação ing. Lembrando que o verbo pode se encaixar dentro de uma daquelas regras que nós vimos lá atrás, tá bom? É meio difícil, é meio complicado? Gente, não é difícil. Parem e pensem que vocês vão conseguir fazer, tá bom? E também, se tiver alguma dúvida, me chama lá no grupo ou no particular que eu explico para vocês. Mas sabe por que eu falo para vocês que não é difícil? Porque eu coloquei aqui uma tradução para vocês. Essa tradução aqui, vocês não precisam copiar, mas serve de um guia, de uma orientação para você desenvolver aquele exercício lá em inglês. Todas as frases que estão aqui sublinhadas, elas são as frases que vocês vão completar lá no texto em inglês, tá bom? Então, por isso que eu já coloquei aqui para vocês assim, para ajudar vocês a desenvolverem o exercício lá na parte de inglês, tá bom? Mesmo assim você não entendeu? Então me chama que eu torno a explicar, tá bom? Mas tá bem fácil de vocês desenvolverem o outro exercício, embora esteja tudo em inglês, porque esse daqui vai servir de apoio para vocês, tá? Então, agora esse terceiro exercício aqui,
é o seguinte: suponha que você esteja em férias com a sua família e complete o texto abaixo com os verbos. Então, aqui eu coloquei os verbos, coloquei o significado de cada verbo para vocês e coloquei também a tradução de cada frase para vocês saberem que verbo eu vou colocar aqui, tá bom? É uma atividade parecida com aquela outra que vocês acabaram de fazer, com o exercício 2. Lá você estava completando o quadro de acordo com a família do menino que estava lá de férias. Aqui é você com a sua família. Como que você vai completar esse quadro aqui? Também usando o presente contínuo, o present continuous, certo? Então, os fatos acontecem no momento que está falando, certo? Ó, nós estamos de férias, nós estamos na praia. Aí vocês vão completar como você quiser, sempre lembrando present continuous. O que não pode esquecer? Verb to be. Como que eu uso o verbo to be aqui se ele tem 3 formas? Eu tenho que olhar a pessoa aqui. E depois o verbo principal com a terminação ing. Prestando atenção. Como que termina esse verbo? Eu tenho que dobrar consoante? Eu tenho que tirar alguma letra e acrescentar outra? Vai lá na regrinha e confira, tá bom? Turma, essa é a nossa atividade da semana. Boa atividade para vocês. Qualquer dúvida, pode chamar que eu torno a explicar, mas eu acredito que vocês vão conseguir fazer sozinhos, tá bom? Então, até a próxima!